Muito bem, faltam uns 2 minutinhos. Hoje, 6 pessoas online quando eu abro esse negócio. Nunca teve tão pouca gente online. Hoje vai ser punk, eu vou falar sozinhão total pelo jeito, mas vamos falar igual, né? Que alguém vê esse negócio. Um dia, sei lá. Tudo bem. Hoje vai ser tri. Isso, Ronaldo, põe o dedo na tela. Mais um minutinho. E a gente começa. Vou colocar o tema de hoje. Bom dia, Silvana. Já vamos começar. Colocar o tema da live aqui, fixadinho. Para quem entrar, já vê do que a gente está falando. Muito bem. Já vê que horas são 7h01. Vamos começar então. Bom dia, então, agora oficialmente, né? Vamos começar. Bom, vamos lá. Primeira coisa, antes de a gente começar com o tema, já vou te dizer, Silvana, que eu vou responder a tua pergunta, tá? E vou também tratar da análise do discurso do Bolsonaro ontem, que eu achei bem interessante de a gente analisar. Independentemente de concordarem ou não com as posturas, com as escolhas, o que me interessa aqui, como sempre, é a comunicação, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Aquilo que você faz é muito mais importante do que aquilo que você fala. E olha só. Por que eu estou dizendo isso? Inclusive tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que diz que aquilo que você fala, aquilo que você faz, grita tão alto que eu não escuto aquilo que você fala. O que isso quer dizer, né? Que na comunicação, a linguagem corporal, as atitudes, são muito mais relevantes do que as palavras que eu estou dizendo. E aí, isso nos permite entender o seguinte: quando eu estou comunicando com alguém, quando eu estou falando com alguém, tudo aquilo que, as palavras que eu estou dizendo são captadas em nível consciente. As pessoas prestam atenção, elas precisam prestar atenção mais para captar as minhas palavras.
enquanto tudo aquilo que eu faço na frente da pessoa, tudo aquilo que o meu corpo, toda a manifestação do meu corpo, ela não precisa da atenção para ser captada, porque é captada em nível inconsciente. Então, se eu estou falando com alguém, dizendo, por exemplo, você é muito importante para mim, desse jeito, olhando no olho, aqui eu não tenho olho para olhar, eu tô olhando, vou olhar para a câmera. É que eu tenho mania de às vezes olhar para mim mesmo quando eu tô falando. É uma mania que todo mundo tem, né? Como se olhar para a própria foto, né? Todo mundo se olha para a própria foto quando tem um monte de gente na foto e tu tá lá dentro. Não adianta, né? Nossa maior atenção sempre vai pra gente mesmo. Mas voltando, se eu olho para a pessoa e digo assim, você é muito importante para mim, e falo isso olhando no olho, como aqui eu estou olhando no olho da câmera, isso é uma mensagem. No nível consciente, a mensagem é, você é muito importante para mim. No nível inconsciente, pelo meu olhar, pela minha linguagem corporal, também é, você é muito importante para mim. Agora, se eu falo isso da seguinte maneira, você é muito importante para mim. Qual é a diferença? Vou repetir. Você é muito importante para mim. O que aconteceu? Eu, com a minha linguagem, vamos antes de falar da minha expressão corporal, física, com as minhas palavras, eu continuei dizendo a mesma coisa, ou seja, no nível consciente você captou, você é muito importante para mim. Porém, o meu corpo, e aqui especificamente o meu rosto, acabou trazendo uma outra mensagem no nível inconsciente, de que afinal tu não é muito importante não. Inclusive com um certo desprezo, com a boquinha do desprezo. Isso sem analisar o tom de voz, que na segunda vez que eu falei, se você repetir depois e observar, você vai ver que o meu tom de voz já decaiu. E o meu tom de voz aqui decaiu não foi nenhuma coisa consciente, ele decaiu a intensidade da importância porque eu acabei me contaminando pela minha fisionomia, para vocês verem como é que a coisa funciona dentro da gente também. Então, o que eu estou dizendo aqui é que as pessoas, quando você se comunica com alguém, a pessoa capta, ela precisa prestar atenção nas palavras, mas ela sequer precisa prestar atenção na mensagem inconsciente que está sendo passada pela linguagem. Por quê? Porque essa mensagem ela é captada inconscientemente. Então, se eu digo para alguém, você é muito importante, a pessoa que está ouvindo, ela vai sentir aquilo que eu quis dizer, não pelas minhas palavras, e sim pelo que o meu corpo vai dizer. E ela vai sentir de um modo intuitivo, ela não vai conseguir nem entender. É como quando a mulher entende quando o homem diz assim, eu te amo, ou quando ele diz assim, eu te amo. O primeiro, eu te amo, ele tem um grau de convicção. E o segundo, eu te amo, ele já não tem o mesmo grau de convicção. E a mulher sente isso intuitivamente. Os homens são muito mais boca abertas para captar essa linguagem corporal e o tom de voz. As mulheres captam isso muito mais fácil, de um modo intuitivo. E as mulheres tiram muitas conclusões baseadas nessa intuição de comunicação. A inteligência interpessoal das mulheres, ela é muito mais elevada que a dos homens. Isso já não sou eu que estou dizendo, tem pesquisa mostrando isso. As mulheres entendem mais a linguagem corporal. Por isso que elas são famosas por falarem mais também. Né? Os homens já eles já têm uma maior dificuldade.
Eu sempre costumo dizer que eu tive que estudar tudo aquilo que eu estudei para emparelhar com a minha esposa, que entende muito melhor do que eu pela intuição, pela prática dessa do que as pessoas estão querendo dizer quando elas comunicam alguma coisa. Então bom, e por que eu estou falando tudo isso? Aquilo que você faz, então, é muito mais importante que aquilo que você fala, que o conteúdo das palavras. Aquilo que você faz grita, enquanto que as suas palavras não. E com isso eu vou responder uma pergunta que eu recebi. E a pergunta é a seguinte: o que fazer quando uma pessoa fala muito, fala sem parar, fica falando, uma conversa, e eu tô ali tentando conversar com ela? O que eu faço? O que eu posso fazer nessa situação, né? Eu tô tentando ter uma conversa, eu quero ter a conversa com a pessoa, mas a pessoa não para de falar. O que significa isso e o que fazer? Então, aí que tá. Se eu tenho esse tipo de pessoa na minha frente, eu tenho duas opções. Uma é manter a conversa, e a pergunta era essa: como manter essa conversa? E a segunda opção é como quebrar essa conversa, que não é uma conversa, porque eu estou só ouvindo outra pessoa. Como quebrar a conversa, terminar com a conversa, sem parecer rude com a outra pessoa. Então, assim, opção número 1, manter a conversa com essa pessoa que não para de falar. Nossa, como vocês já devem ter passado por isso. Talvez você seja uma dessas pessoas, eu não sei. Mas acredito que não, quem está aqui não é esse tipo de pessoa. Mas você está lá querendo conversar, você trocar ideias, né? Você está ali numa confraternização, uma festa de aniversário, sei lá, e aí entra num assunto e tá só você e a pessoa não te deixa falar. Ou o que é pior, às vezes está num grupo e o grupo inteiro quer falar, mas aquela pessoa monopoliza tudo, ela está contando as experiências dela e ela não para de falar das experiências dela. O que fazer? Bom, para manter a conversa com esse tipo de pessoa, só tem um jeito. Um único jeito. É você falar de alguma coisa que chame mais a atenção dela do que ela mesma. Olha só. Você tratar de um assunto que chame mais a atenção dessa pessoa do que ela mesma. Só que essa pessoa, como ela gosta muito de falar, ela gosta muito de ouvir a voz dela contando para as pessoas, ela tem uma vontade de falar incrível, de compartilhar aquilo que ela tem, dificilmente ela vai prestar atenção em outra coisa que não seja ela mesma. Da mesma forma que quando tem uma foto com todo mundo, inclusive você vai acabar olhando para você mesmo. Só que essa pessoa, não é que ela vai ter uma pessoa dessa numa foto em que tem um monte de gente, inclusive ela mesma, não é que ela vai olhar primeiro para ela, para depois olhar para os outros. Não, ela só olha para ela nem olha para os outros. Então, como fazer? Que assunto que eu vou trazer para essa pessoa prestar atenção um pouco e parar de falar? Cara, tu vai ter que trazer algum assunto muito chocante, alguma fofoca muito louca, algum assunto do interesse dela que de preferência ela nunca passou na vida, porque esse é o problema também, ela vai inserir o assunto na experiência dela. Por exemplo, tu chega e diz assim: pá, eu vi um acidente terrível, que é uma coisa que geralmente chama a atenção das pessoas, né? Um acidente terrível que aconteceu em tal lugar, não sei com quem. Tô inventando, né? Que assunto horrível de se trazer. Mas digamos, para a pessoa ver se chama a atenção do desgraçado, ver se ele para de falar. Mesmo assim, essa pessoa ela tem uma chance de pegar esse assunto e dizer assim: nossa, uma vez eu vi um acidente também que era terrível. Então, putz, eu tô querendo falar desse acidente que aconteceu agora aqui na porta de casa. E mesmo assim ela vai
ela é capaz de inserir a experiência dela. Então, a única maneira de tu tentar tirar essa pessoa dela mesma é trazer alguma coisa assim, tá? Ou é isso, ou tu manda ela calar a boca. Tu dizer pra ela e ser assertivo, dizer, bah, agora deixa eu te contar uma coisa. Ponto. Né? E aí, vamos ver o que acontece. Eu tinha uma amiga, tenho ainda, que que é mais ou menos assim. Putz, deixa eu falar dela sem dizer o nome dela e sem que ela perceba. Eu cheguei a. Eu não quero que ela perceba porque talvez ela não entenda isso. Porque o problema dela não é o mesmo, mas é parecido. Essa amiga minha ela tem um problema de atenção. Quando ela fala, não é que ela está tão interessada nela mesma. Na verdade, ela é dispersa. Isso é típico da geração WhatsApp. A geração WhatsApp está o tempo todo dispersa e também não consegue prestar atenção no outro quando fala. E ela, eu costumava, eu costumava dizer que uma conversa com ela, tu teria que falar para ela aquilo que tu quer falar em no máximo 10 segundos. E olhe lá. Porque a atenção dela já ia sair de ti e ia ir para alguma outra coisa que está na cabeça dela ou sei lá o que. Então tu tem que ser rápido, tu tem que condensar tudo aquilo que tu fala em 10, 15 segundos e pronto. É um story de Instagram. É essa a atenção da pessoa. Então tu tem que trazer vários mini assuntos assim e largar manchetes meio bombásticas. Aí talvez ela preste atenção em ti. Conversar com essa amiga minha era mais ou menos esse tipo de conversa que eu tinha com essa amiga minha que tu tem que fazer com essa pessoa que só fala dela mesma. Largar algumas manchetes e ver o que dá. Ou a opção número 2, que é a que eu prefiro. Chutar essa pessoa. E como é que tu chuta essa pessoa chata que não para de falar? Sutilmente, sem ser rude, porque ela talvez não entenda se tu disser para ela, olha, pelo amor de Deus, tu não cala a boca, deixa eu falar. Ela não vai entender muitas vezes. Então como é que tu faz? E isso eu digo para vocês, não é para todo mundo que tu vai ter essa liberdade. Com um amigo teu, tudo bem, tu tem essa liberdade, mas e quando tu tem que falar isso, por exemplo, num atendimento, eu como coordenador de curso, eu tinha que dizer para os alunos, às vezes, que vinham falar comigo, cala a boca, eu preciso trabalhar, entendeu? Eu preciso fazer outras coisas. Deu? Acabou? Tá bom, eu gosto de ajudar as pessoas, mas sessão de terapia também não dá, entendeu? Eu não vou ficar aqui o tempo todo te ouvindo, eu preciso fazer outras coisas, eu preciso despachar uns papéis aqui, eu preciso atender outros alunos que estão ali me esperando, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, o que tu faz? Eu me lembro, tinha uma senhorinha que era aluna do curso de Direito, que já tinha uma boa idade, e ela desatava a falar comigo e não parava mais. O que fazer? Aí eu volto ao que eu comecei a explicar no início. A linguagem corporal fala mais alto. E aí tu precisa dar esses sinais para a pessoa de que ela tem que parar de falar e de que tu quer terminar a conversa, ou que tu quer trocar de assunto, ou que tu quer ir embora. Tu vai dar esses sinais com o teu corpo. Como? O que acontece? Quando a gente está conversando com alguém, há uma tendência de quando a gente conversa, a gente entra em rapport, ou seja, a gente está conectado. Rapport é uma conexão em nível inconsciente. E esse rapport, essa conexão, ela acontece num nível inconsciente e ela é mostrada através do nosso corpo. A própria conexão, ela aparece no nosso corpo. Por exemplo, quando eu estou dando aula em sala de aula, tá, mas tá bom. Aqui eu estou dando mais outra espécie de aula, então tá bom. Então quando eu estou em sala de aula, nas minhas aulas eu sempre percebo o modo como os alunos estão me olhando. É um feedback que eu estou recebendo desse rapport que eu estou tendo com o público. E geralmente o aluno que está prestando atenção, ele está assim, ó.
Ou ele está assim, refletindo sobre aquilo que eu estou pensando, ou ele está aceitando. Então eu estou verificando o modo como eles estão, o quanto eles estão conectados comigo pela postura. Da mesma forma, numa conversa 1 a 1. Só que numa conversa 1 a 1, a conexão é ainda maior. Então o que acontece numa conversa 1 a 1? As pessoas chegam ao ponto de umas em frente às outras parecerem que estão na frente de um espelho. É o chamado espelhamento na PNL. Uma pessoa fica de frente com a outra, espontaneamente conversando, interessada uma na outra, repara isso. Tu vai ver que as pessoas elas começam a copiar uma postura da outra, sutilmente. E não é copiar intencionalmente, é copiar sem querer, inconscientemente. As pessoas imitam as posturas. Um tá falando e daqui a pouco um cruza o braço e tal ali, estão de braço cruzado, de boa, e o outro também fica de braço cruzado. Por quê? Porque é uma espécie de comunicação inconsciente. As pessoas, elas estão se comunicando, mas num nível mais profundo, para além das palavras. Isso é lindo de ver. Nossa, tu vê pessoas, muitas vezes pessoas que estão conversando numa rodinha assim, né, de amigos, e tu vê sutilmente aqueles que são os mais, que estão mais conectados muitas vezes só pela postura. Às vezes até os que estão interessados uns nos outros, em termos amorosos mesmo, pela postura. São sinais que o corpo dá, de que estão afinadas inconscientemente, no nível das emoções, no nível das crenças, muitas vezes, enfim, um nível mais profundo. E aí o que você faz? Se você está com uma pessoa inconveniente que não cala a boca, você quebra esse rapport, quebra essa conexão. Essa pessoa que está falando desse jeito, ela provavelmente, em algum momento, ela está com uma postura muito parecida com a tua. Ela se encontrou confortável inconscientemente para falar contigo e querer expressar tudo aquilo. Então, o que acontece? Uma das maneiras é tu começar a quebrar esse rapport, tu começar a tomar uma postura totalmente diferente da dela. Então, se ela está se aproximando muito próxima de ti, tu vai te distanciando. Se ela está com... Por exemplo, se ela te toca, tu evita o toque. Se ela está, por exemplo, com a cabeça tortinha, assim, e tu percebeu que está com a cabeça tortinha, endireita a tua cabeça. Se ela está respirando muito aqui em cima, começa a respirar bem fundo. A pessoa está ali, não, porque não sei o que, falando muito, chegando bem perto, tu pega, te distancia e corta até um pouco o olhar, com o olhar no olhar dela, e aí tu pode combinar isso com sinais cada vez mais, se a pessoa não percebe, porque eu não quero que a pessoa perceba conscientemente que tu não está querendo mais falar, eu quero que ela entenda um sinal inconsciente. Com essa senhorinha eu fazia isso. Ela estava sentada na minha frente, na mesa de coordenação, e ela falando. Eu ia cortando o olhar, eu ia respirando mais fundo. Aí eu olhava de leve para o meu computador, que estava aqui, então ela estava aqui de frente, eu dava uma olhada no meu computador, e aí ela continuava falando. E demorava a entender os sinais. Aí o que eu fazia? E aí eu vou te dizendo como é que tu vai indo num passo a passo. Tu vai quebrando esse rapport e ao mesmo tempo vai tomando atitudes em termos de uso da linguagem que mostram que tu quer terminar. Então tu tá quebrando a sincronia da linguagem corporal, a pessoa tá aqui falando uma linguagem corporal e tu tá falando agora outra, e tu vai juntando a isso, tu vai mostrando sinais inconscientes de que tu quer terminar, de que tu quer ir embora, de que tu quer sair, de que tu quer fazer outra coisa, sem falar. Funciona assim, por exemplo, no caso a senhorinha olhava para o computador, é um sinal de que primeiro eu quebro a visão, a conexão visual com ela, e eu estou mostrando o computador que é uma coisa que eu tenho para fazer. Ela ainda não entendeu. O que eu faço?
a cada pausa, isso eu vou fazendo essa quebra no olhar, eu faço nas pausas, porque a pessoa tem que pausar para respirar, mesmo que ela fale muito rápido, eu tô falando muito rápido, a pessoa muito empolgada, ela tá falando muito, falando uma coisa, falando outra, mas uma hora ela tem que respirar. E quando ela respira, tu dá essa quebrada. Olhar para o computador, um sinal mais agressivo assim, um sinal um pouquinho mais claro, digamos assim, é olhar para o relógio. Se tu tem relógio, olha para o relógio. Se não tem relógio, olha para o celular, mostrando que tu está querendo olhar para o relógio. E aí tu vai indo, vai aumentando esses sinais. Olha para o relógio uma vez, duas, três. Olhar para o relógio é um sinal bem claro. Já está perto do fim dessa conexão, do fim da conversa. E aí eu ia aumentando os sinais. Quer ver um outro sinal legal de dar, assim, que esse é muito, muito assim, estralo, dá um clique muitas vezes na pessoa. É na hora que a pessoa faz uma pausa, vocês estão sentados, e aí tu faz um gesto para se levantar. Tu não te levanta, mas tu dá aquela ajeitada e vai com a posição da cadeira, tu vai te posiciona para frente na cadeira, mais para perto da ponta da cadeira. Quem senta na ponta da cadeira está a fim de levantar. Então tu está dando sinais de que tu quer te levantar, de que tu quer terminar esse rapport, essa conversa. E essa é a maneira. Se a pessoa ainda não percebeu, tu diz para ela o que tu tem que fazer. Tu diz, a conversa tá bem boa. Mentira! Mas tu vai dizer, me lembrei agora que eu tenho que fazer tal coisa. Tem uma pessoa me esperando. Aí é o último dos níveis, quando tu já tem que dar uma desculpa. Mas a proposta é como dizer no nível inconsciente aquilo que a pessoa não está entendendo conscientemente, sem ter que dizer para ela. Claro que o melhor dos mundos não é isso. Eu só fazia isso com pessoas que eu não queria... Pessoas que, na verdade, eu não queria ser assertivo ou não tinha condições de ser assertivo, porque não dava para falar. Falar ia dar um desgaste maior do que fazer isso. Então eu faço isso e recomendo isso para quem quer evitar esse desgaste. É uma saída política, tá? Política é ser e parecer. Então eu estou fazendo uma coisa que eu quero fazer, dando uma aparência, né, indiretamente, tá? É uma maneira. Belezura. Então, os sinais do inconsciente, eles são muito mais importantes na tua comunicação do que as palavras que tu usa. Tá? É útil tanto para criar essa conexão, quanto para quebrar essa conexão. Então, criar rapport ou quebrar o rapport, a chave para criar rapport ou para quebrar o rapport está no inconsciente e está na linguagem corporal. Linguagem corporal é 55% da comunicação. 55%, a famosa pesquisa do Albert Mehrabian. 38% é o tom de voz. E só 7% são as palavras. Vocês estão prestando atenção muito mais naquilo que eu estou falando com os meus olhos, com o meu tom de voz, com os meus gestos, com a minha respiração, até do que nas minhas palavras. Claro que se eu falasse um monte de asneira, se eu contasse uma receita de bolo, vocês iam... A consciência de vocês ia despertar agora e ia dizer, não, ele está falando um monte de asneira, um monte de bobagem, isso não me interessa. E aí ia cortar o rapport. Mas é a conexão das minhas palavras com aquilo, com o modo que eu estou dizendo, que faz com que isso tudo tenha sentido e vocês me vejam. Tá bom? Então esse era o assunto número 1, o que você faz versus o que você fala. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o assunto número 1, manda aí que a gente fala. Enquanto isso, eu vou falar do assunto número 2, que é a análise do discurso do Bolsonaro ontem. Para quem não viu, o presidente da República se pronunciou às 8h30. E todas as vezes, né, que o presidente da República resolve falar em cadeia nacional, eu fico... Sabe, parece que a minha respiração prende. E agora, o que que vem? Meu Deus do céu, como vai ser esse pronunciamento? O que que esse homem vai fazer? E aqui não é nenhuma crítica às escolhas dele, não é uma crítica ideológica, política, nada disso. Eu não vou falar de ideologia aqui. A minha preocupação sempre é com a comunicação dele. Porque, assim,
aqui me interessa só falar disso, tá? Então eu não vou entrar no debate ideológico, como sempre eu falo para vocês. Mas essa mesma apreensão eu tenho quando várias pessoas falam. Mas é que o presidente da República é o presidente da República, pô. Né? Ele vai falar alguma coisa realmente como presidente da República. O cara é chefe de Estado, é chefe de governo, caramba, a gente tem que prestar atenção no cara. Não importa se tu gosta ou não dele. Pô, vocês lembram da Dilma falando? A Dilma falando, eu já, cada vez que ela falava, meu Deus, o que virá? Né? E a Dilma era famosa por falar absurdos. Absurdos não em termos de valores, absurdos de ideias mesmo. As ideias eram desconectadas. O Bolsonaro não é que ele tem ideias desconectadas. Qual é o problema e o que me deixa apreensivo com o Bolsonaro? O mesmo que você, provavelmente. Você pode concordar ou não com o conteúdo, mas o modo como ele fala, como ele expressa, é tosco. É tosco pra caramba. E aí é que é o lance. Ele expressa um conteúdo que ele tem, que reflete os valores dele, de um modo tosco. E ontem, como é que foi? Vamos para o ontem. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Sim, tenho tempo. Ontem foi o seguinte. Ontem Bolsonaro foi Bolsonaro sem ser Bolsonaro. Sim, ontem Bolsonaro foi Bolsonaro sem ser Bolsonaro. O que isso quer dizer? Bolsonaro foi Bolsonaro. O que é Bolsonaro é Bolsonaro? Bolsonaro sempre foi um político incisivo, de opiniões firmes e fortes. Foi isso que fez com que ele se elegesse. Tu pode concordar com a opinião, tu pode discordar, mas ele sempre foi contundente. Ontem ele foi contundente. Mas ele não foi Bolsonaro. Porque Bolsonaro, apesar de contundente, Bolsonaro, em termos de expressão do seu discurso, da sua fala, sempre foi tosco. E ontem ele não foi tosco. Então ontem ele foi contundente, mas não foi tosco. Foi Bolsonaro sem ser Bolsonaro. Como que ele foi contundente? Bom, vou aqui dizer as partes, eu até anotei aqui em que ele foi contundente. Ele foi contundente dando o recado que ele queria dar. Qual era o recado dele? O recado dele teve uma parte que é a parte que conecta com todas as pessoas, uma parte típica de chefe de Estado, e essa eu louvo, que bom que ele conseguiu ser chefe de Estado num discurso. E o chefe de Estado é aquele que une todos os brasileiros, e ele conseguiu fazer isso ontem. Fez bem. E ao mesmo tempo ele foi contundente na fala de chefe de governo. Então assim, como chefe de governo, ele tem que falar daquilo que... Como chefe de governo, ele vai falar das ações do governo com relação ao coronavírus, com relação a essa pandemia, e ele tem que falar ele dá os recados dele ideológicos, que não tem problema nenhum. Como chefe de governo, você vai dar recados ideológicos, sim. Ideológicos no sentido de que marca suas ideias, a sua cosmovisão política, que foi o que fez com que o elegesse. Então, o que ele fez? Como chefe de governo, ele foi incisivo e marcou posição. Primeiro, falando das ações do governo. Tá certo. E aí, ele abordou a divergência entre... que é bem parecido com o que a gente está falando hoje. Ele marcou a divergência que alguns médicos têm entre aquilo que eles defendem e aquilo que eles fazem. E ele foi maravilhoso nisso. Foi muito perspicaz. Citando um médico, dando como exemplo, o médico, eu esqueci o nome dele, mas o médico do Sírio-Libanês, né, que é um dos, acho que diretores do Sírio-Libanês, dando a posição desse médico de que, elogiando a posição desse médico por ter
afirmado que usaria a hidroxicloroquina, que é a, a posição do Bolsonaro, de que e da qual ele acredita, né? De que todo mundo deveria usar essa substância, esse remédio, para enfrentar o Covid-19, inclusive o próprio, enfrentando muitas vezes o que o próprio ministro da Saúde acredita que seria o melhor, né? Só agora o ministro da Saúde acabou aceitando colocar a hidroxicloroquina dentro do tratamento. Bolsonaro, ele defende, ele acredita que a melhor posição é de outros médicos que acham que deve-se tomar essa medida de tomar esse remédio desde o início, como medida profilática, como costumam dizer. Ok, então ele, primeiro, marcou a posição dele, mostrando que alguns médicos, especificamente citando o exemplo desse médico, que eu esqueci o nome dele, mas que recomenda a hidroxicloroquina e que passou a dizer que, numa entrevista, que aos seus pacientes ele indicaria. Além disso, ele dá uma indireta a um outro médico, que é o Davi Wipp, que não recomenda a hidroxicloroquina, mas que utilizou a hidroxicloroquina sem assumir que utilizou a hidroxicloroquina, e que ficou muito chato. E é claro que o Davi Wipp participa da equipe de gerenciamento da crise do João Dória, que é o inimigo do Bolsonaro. Então ele fez essa crítica, e dessa vez ele foi incisivo, como eu disse, contundente, mas sem ser tosco. Ele fez a crítica. Além disso, o que mais que ele fez? Ele deu um recado para o ministro Mandetta, seu próprio ministro, dizendo que o governo é dele, que existem divergências, sempre vão ter divergências, mas que a posição final é dele, e ele está certo nisso. Tu pode concordar ou não, mas o governo é dele, ele que foi eleito. Então ele deu o recado, mandou um recadinho para o ministro. E, da mesma forma, então assim, ele foi contundente de duas maneiras, dando um recado para o Mandetta, para o seu próprio ministro, em rede nacional, sutil, e indireto, e ao mesmo tempo dando um recado para esse tipo de médico que diz uma coisa e faz outra, que no caso o exemplo é o Davi Wipp, médico do João Dória. Isso foi o Bolsonaro sendo Bolsonaro incisivo. E por que eu digo que ele não foi tosco? Porque, ao mesmo tempo, o que ele fez para chegar nesse ponto? Ele não usou a linguagem contra ele. Olha só o que ele faz. Ele, primeiro, prestou condolência às famílias, então ele conseguiu ser chefe de Estado prestando condolência às famílias, mostrando solidariedade com aqueles que foram vítimas da doença. Ponto positivo. O que mais? Ele falou, quando eu me afastar do cargo de presidente. Quando ele fala isso, quando eu me afastar do cargo de presidente, ele também acabou tirando um pouco essa imagem de que ele é um ditador, de que ele quer se eternizar no poder. Esse tipo de fala mostra a transitoriedade do cargo. Com esse tipo de fala, ele limpa a impressão de que ele está preocupado com a reeleição e não está preocupado com a situação real. Política é ser e parecer. Então, Bolsonaro, nesse momento, conseguiu parecer democrático. Se ele é ou não, aqui não me interessa. Eu não estou discutindo política, eu estou discutindo a comunicação dele, ok? E, então, primeiro ponto, como é que ele é chefe de Estado? Prestando solidariedade às pessoas vítimas do coronavírus. Segundo, mostrando a transitoriedade dele no cargo. Terceiro, ele se conecta
com os valores da maior parte da população brasileira quando ele fala em Deus. Ele não só deseja um bom feriado, mas se conecta com o próprio feriado, com a ideia do feriado, que é um feriado religioso, e ao mesmo tempo fala em Deus no final do discurso. Com isso ele suaviza toda aquela agressividade tradicional do presidente. Então eu tenho aí Bolsonaro não sendo Bolsonaro. O Bolsonaro incisivo, crítico, polêmico e tudo mais, sem a tosquice tradicional do Bolsonaro. Foi um pronunciamento que, se eu fosse consultado para dar um parecer, eu diria: joinha, parabéns, fez certo dessa vez. Ok, pessoas? Então, esse era o meu objetivo hoje, tá? Tratar de rapport, dessa conexão, da quebra do rapport, como é que você se conecta e como é que você se desconecta, e isso acontece através daquilo que você faz, não daquilo que você fala. E também analisar o discurso do Bolsonaro, mostrando que ele conseguiu falar o que ele quer falar, e aí, gente, é o que ele quer falar, ponto. E a posição que ele defende, mas de uma maneira compatível com o cargo, compatível com o que as pessoas esperam também de um presidente. Tá bom? O que mais? Era isso. Hoje nós vamos ficar por aqui. Deixe-me ver se alguém tem alguma coisa, alguma pergunta. Deixa eu dar um high five para o povo que apareceu. Se tu tá curtindo esse lance, dá uma compartilhada nessa live. Manda tua pergunta. Meu objetivo aqui é te responder. Como eu sempre digo, essas lives de comunicação são às 7 da manhã. É apenas para os fortes, apenas para os destemidos, apenas para aqueles que às 7 da manhã já estão querendo aprender alguma coisa de oratória. Não me interessa aqui se aparecerem 20, 30, 50, uma pessoa ou ninguém. Eu estarei aqui, porque isso aqui para mim é um exercício do ofício. Tá? Eu tenho um ofício, esse ofício é ensinar. Então, não importa quantas pessoas chegar esta live nessa hora da manhã, o que me interessa é que eu posso ensinar alguma coisa. E é maravilhoso fazer isso aqui, porque a cada manhã eu saio com uma aula nova, porque eu invento isso aqui antes de começar, minutos antes de começar, e é muito legal, porque eu posso refletir sobre aquilo que eu estou pensando, analisar coisas novas, enfim, é maravilhoso. Ok, pessoas? Se tu curte esse lance, aperta um coraçãozinho aí, aperta no aviãozinho para compartilhar essa live, e nos meus vídeos, hoje mesmo, todos os dias entra um vídeo novo sobre algum assunto, provavelmente hoje, eu não sei o que eu vou postar lá, mas vocês vão ver aqui no meu IGTV um novo vídeo como normalmente sai pela manhã, tá bom? Obrigado, foi um prazer. Excelente, Silvana, excelente a técnica de quebrar a comunicação. Aham, um ótimo exercício que podemos fazer bem consciente. Que bom, querida, aproveite, funciona, eu já usei muito, e é sutil e tu evita o climão, tá? É massa, tu vai ver. Obrigado, querida, boa Páscoa para ti também, para tua família. Eu ainda vou voltar antes da Páscoa, vou, né? Hoje é quinta. Eu acho que eu não volto. Não, amanhã eu volto sim. Sexta-feira eu vou estar acordado cedo, vai ser feriado, mas eu vou estar em casa, né? Então eu tô aí, tamo de boa. Né? Amanhã sim eu duvido que alguém apareça. É feriado, quem é que vai aparecer às 7 da manhã? Mas eu estarei aqui às 7 da manhã igual, porque eu sou louco da cabeça, tá? Eu me acordo cedo mesmo assim. Tá bom, pessoas? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoas.